Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Conforme você for encontrando, glorifique ao nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 15. E o versículo de número 11. A seguir. Aleluias. Lucas 15, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Lucas 15, 11, a palavra do Senhor está dizendo assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a perecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos porque o Senhor mais uma vez está conosco. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido. E por isso, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua unção e do teu senhorio sobre todos nós. Leva a nossa mente cativa, Pai, ao senhorio de Cristo. E juntos daremos ao Senhor, Pai, a honra, a glória e todo o louvor ao qual o Senhor merece. Portanto, Senhor Jesus, nos abençoe poderosamente e te daremos sempre o nosso melhor louvor em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Pai, amém? Aleluia. Aqui nós estamos diante de uma parábola conhecida por todos nós sabemos, né? Que a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que realmente Jesus ele contou aqui para os discípulos e para algumas pessoas que ali estavam, para poder realmente direcionar aquelas pessoas a viverem um plano completamente diferenciado. Só que nos dias nos quais nós estamos vivendo, nós sabemos que a insatisfação, ela é um perigo para todos nós. Quantas pessoas elas estão insatisfeitas com a sua maneira de viver? Quantas pessoas estão insatisfeitas porque os teus sonhos já não se tornam realidades? Quantas pessoas estão insatisfeitas com conquistas não alcançadas, com projetos inacabados, com coisas que nós um dia depositamos uma confiança sobrenatural, que realmente aquilo iria acontecer e não aconteceu? E às vezes nós estamos vivendo como este moço. Estamos vivendo desta maneira, olhando para as coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram. E quando nós ficamos desta maneira, somos nós que perecemos.
somos nós que perdemos, porque o nosso foco, a nossa visão, ela está apenas naquilo que eu quero receber, e não naquilo que Deus Ele quer estabelecer para ser vivido por todos nós. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos relata que Deus, Ele tem planos e pensamentos a nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que merecemos. E assim nós precisamos entender que assim como este moço, que ele tinha um pai, que ele tinha fartura, que ele tinha realmente coisas maravilhosas para ser vivido ali dentro da casa do seu pai, ele preferiu o quê? Se emprenhar, ele preferiu ir se aventurar, porque ele estava insatisfeito com as coisas que ele estava vivendo, tinha de tudo, mas estava insatisfeito, queria algo mais ainda. Só que esse algo mais que ele queria não foi estabelecido por Deus. E aqui eu abro um parênteses para poder dizer para você que assim é muitas pessoas que estão insatisfeitas com a maneira que estão vivendo, sem dar credibilidade naquilo que Deus Ele pode vir a fazer sobre as nossas vidas. E quando nós estamos insatisfeitos, somos nós que perdemos. Somos nós que iremos fraquejar, somos nós que iremos desistir, somos nós que iremos olhar a grama do vizinho e falar: aquela grama é melhor, é mais bonita, eu vou para lá porque lá está dando fruto. Só que você esquece que aqui dentro, aonde você está, Deus está frutificando a tua vida também. Deus Ele está olhando para você e está falando: ei, não saia da posição. Porque se você sair da posição, você pode até desfrutar um pouco daquele outro lado, mas você vai perder tudo. Mas um dia você vai ter que voltar. Só que glória a Deus que nós servimos um Deus que mesmo nós pecando, errando, falhando, Ele está ali sempre de braços abertos, pronto para nos acolher. Ele está olhando para mim e para você esta noite e está dizendo para nós: ei, você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter feito coisas que entristeceram o coração de Deus, mas você não blasfemou contra o Espírito Santo. E se você não blasfemou contra o Espírito Santo, a própria palavra do Senhor diz que Ele perdoa até o mais vil pecador. E assim como Ele olhou para esse menino, o filho pródigo, Ele falou: um dia ele vai voltar. E nós precisamos realmente entender que o nosso jardim, ele não é pequeno. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: o seu jardim não é pequeno. Olha para ela de novo e fala assim: o seu jardim tem muitas árvores e todas elas vão frutificar. Você crê nisso? Então não saia querendo colher no jardim do outro, é o seu. Você precisa entender isso. Você planta, e aquilo que você planta você vai colher. Então quando você realmente estabelece uma vida de planos, de propósitos, de princípios, diante da presença do Senhor, você pode ter a certeza que Ele está lá, mais ansioso que você mesmo, para poder te abençoar e dar a você aquilo que você merece receber. Porque nós não vimos isso lá em Jeremias 29:11? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Você vai determinar o fim da sua história. Esse menino aqui, ele estava determinando dias, anos talvez, a Bíblia não relata, Jesus não explica essa parábola, quanto tempo ele ficou fora da presença do Pai. Mas Jesus está mostrando aqui que ele foi para um outro local, e neste local onde ele foi, ele acabou perdendo tudo. Mas ele voltou porque ele sabia que naquele pasto, que naquele jardim haveria fruto para ele comer, mesmo que ele não fosse realmente uma pessoa capaz de viver aquilo novamente com seu pai, uma alegria. O seu pai estava com os braços abertos, sabe, esperando ele com o quê? Com um anel para colocar no seu dedo, com sandálias para vestir os teus pés, com roupas novas para o vestir. Deus está falando para você que se você pecou, que se você errou, que se você falhou, e você acha que você é o pior ser do universo, Ele está te chamando para perto. Ele está falando: eu estou com os meus braços abertos, eu estou te chamando para voltar, e além de tudo isso, eu vou dar a você aquilo que você um dia nunca sonhou em viver. Porque o Senhor Jesus, Ele fala que Ele tem o melhor reservado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui essa noite que ama Jesus?
Não, vou perguntar de novo. Tem alguém aqui essa noite que ama Jesus? Então saiba de uma vez por todas, Deus tem o melhor para você. Bata no peito e fala assim: eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Você tem noção do que você está falando? Você sabia que a Bíblia ela fala que as palavras ela tem poder e que as palavras não voltam vazias antes que se cumpram? Se você entender realmente aquilo que Deus está querendo falar para você, você vai parar de profetizar coisas ruins para a sua vida. Quantas pessoas que estão no nosso hall de amizade, ou até mesmo dentro da nossa família, quantas pessoas chegam para nós e falam palavras que realmente ferem o seu próprio ego? Porque eu trabalho com pessoas que às vezes chega o dia do pagamento, e eu creio que você também trabalha com pessoas que é desse jeito também. Elas chegam para nós e falam: nossa, que miséria, não vou conseguir nem pagar as contas que eu tenho. Aquilo vai se tornar uma miséria na vida dela. Sabe por quê? Porque ela está profetizando com a sua boca. Mas quando você pega aquele pouco, você fala: Senhor, eu vou ser fiel no pouco, e o Senhor fala: então no muito eu te colocarei. Não estou falando sobre dízimos e ofertas, mas eu estou falando para você que Deus ele muda o ciclo quando nós somos obedientes. Que Deus muda a história quando nós entendemos que há poder naquilo que eu profetizo, naquilo que eu falo. Então quando eu estou ali para receber o meu pagamento, eu tenho que falar: Senhor, este montante aqui que o Senhor me deu, eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, eu vou conseguir pagar todas as minhas dívidas, eu vou entregar aquilo nos pés do Senhor, e o Senhor vai fazer eu prosperar, e Ele vai fazer você prosperar. Você vai passar um mês abençoado, o ciclo vai virar, o ano vai virar, e você vai estar ali sempre de pé, alegrando no Senhor, porque Ele é a tua força. Nós precisamos entender isso. Então pare de uma vez por todas de profetizar maldição sobre a sua vida. Pare de uma vez por todas de chegar para você e falar: Deus, você tem que saber o que você pede, porque se você pedir errado, você também vai receber errado. Se você chegar para Deus e falar: Deus, me dá um carrinho, Deus vai te dar um carrinho. Sabe por quê? Porque você está pedindo um carrinho para Deus. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, me dá uma casinha, Ele vai te dar uma casinha de sapê lá no meio do mato. E daí você vai falar: não era isso bem que eu queria, Deus. Só que você tem que especificar a Deus. Você tem que chegar para Deus e falar: Deus, eu quero isso e quero desse jeito. E Deus ele vai operar um milagre na sua vida. Mas o problema do ser humano é que o ser humano ele quer realizar os sonhos, e nada de errado. Nós precisamos sonhar, porque Deus ele falou isso para nós, que o inimigo ele vem para quê? Para roubar. Mas Jesus ele fala: eu vim para vos dar vida abundantemente. Ou seja, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E este menino, que aqui estava, este moço, ele podia muito bem entender nessa parábola que Jesus está falando: ei, você está na minha casa, você está na minha presença, você está na casa do Pai, então tudo que é meu é seu. Eu vou parar de pregar porque você não está entendendo o que Deus está falando para você. Jesus está falando para você: tudo que é dele é seu também. Então Jesus ele diz: eu sou o dono da terra, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu sou o dono da sua vida, eu sou o dono da tua história, e tudo que é meu é teu também. Então toma posse da totalidade daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Mostra para Deus que você é diferenciado. Só que Deus ele quer que você vá muito mais além. Deus ele não quer que você fique preso, travado como este jovem, que estava travado, aprisionado dentro de uma casa, dentro de conceitos e dogmas humanos estabelecidos por homem, sem entender verdadeiramente aquilo que Deus havia preparado para ser vivido por ele. Mas quando ele entendeu, ele falou: eu vou voltar. E voltou com o coração todo quebrantado diante do Pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali era um lugar de refúgio. Você não está entendendo nada que Deus está falando com você. Ele está falando para você que a espada dele, ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes, que faz divisão entre juntas e medula, alma e espírito, e discerne os pensamentos que estão ocultos. Ou seja, Deus está falando, existem pensamentos que estão na nossa mente, que só nós e Deus sabemos. Existem situações que nós queremos fazer, resolver, que ninguém sabe. É só você e Deus no secreto. E você fica guardando isso e não consegue expor. Só que esta noite Deus te trouxe aqui para mostrar para você
que o Espírito dele está querendo colher toda a informação que está dentro de você. Sabe por quê? Porque ele tem o melhor para oferecer para você. Você pode não ter enxergado com os teus olhos, você pode ainda não ter ouvido, nada pode ter ainda subido ao teu coração, mas Jesus tem preparado coisas maravilhosas e fantásticas a serem vividas para aqueles que o amam. O que Deus está falando para mim e para você esta noite, que é para nós não sairmos da sua presença, que é para nós focarmos mais nele, porque existe um erro na vida do ser humano. Erro esse onde o ser humano, ele está olhando mais para as coisas que estão acontecendo à sua volta. O ser humano, ele é imediatista. O ser humano, ele quer resolver as coisas muito rápido, e não é assim. E Jesus, ele mostra aqui nessa parábola um jovem que estava disposto a perder tudo, a farrear, a se aventurar. E cá entre nós, quantas pessoas estão se aventurando, quantas pessoas estão largando os princípios que Deus estabeleceu para poder viver uma aventura momentânea. Só que um dia o agente de Deus, ele vai vir e vai bater na porta e vai falar para você: o que você tem feito? Cadê realmente aquilo que eu dei nas tuas mãos para você granjear? Cadê os dons? Ei, cadê aquilo que eu entreguei para você? Às vezes nós retemos e esquecemos que existe um Deus que um dia vai cobrar. Às vezes nós deixamos de lado tudo aquilo que um dia vivemos para poder viver um hoje. Queremos nos adaptar, só que nós não precisamos adaptar a um mundo corrupto, porque nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a incorruptibilidade de Cristo Jesus, ela foi gerada dentro da nossa vida, para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas que amam mais, pessoas que querem fazer a obra de Deus de uma forma diferenciada, pessoas que querem realmente lançar-se nos braços de Cristo e falar: Senhor, como uma criança eu quero ser novamente. Sabe por quê? Porque eu fui lá no mundo, eu conheci o mundo, mas aqui é o lugar onde os meus problemas acabarão, para que o teu nome seja glorificado. É assim que a Bíblia diz. Salmo 73, versículo 16, se eu não estiver errado: e o fim dos meus problemas acabaram quando eu entrei no santuário de Deus. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas se você entrou cheio de problemas, cheio de dores, cheio de farpas, Jesus está falando para você: é aqui que eu quero te conhecer, e te conheço muito bem. É aqui que eu quero ter um tete-a-tete com você. É aqui que eu quero mudar a tua história. É aqui que eu quero direcionar você a viver o sobrenatural. Ei, você sabe aquilo que Abacuque 3:2 diz? Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos, e no decorrer dele, faze a minha palavra ser conhecida, e em meio à tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou você acha que Deus não está irado com as coisas que os homens estão fazendo? Ou você acha que Deus não está irado com aquilo que as pessoas que se dizem cristãos estão fazendo? Deus está irado. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que nós adoramos ao Senhor aqui dentro, lá fora nós viramos as costas para Ele. Da mesma maneira que nós realmente contribuímos com a obra, lá fora nós temos pensamentos maus, pensamentos malignos. Da mesma maneira que nós pisamos no Santo dos Santos, da mesma maneira que nós sabemos que o véu se rasgou de cima embaixo, e nós temos um presságio aberto para poder entrar e vir a hora que nós quisermos para adorar ao Senhor, nós também às vezes nós negligenciamos este chamado, porque nós estamos olhando para lá, para além da cerca, além das fronteiras, e achamos que aquilo que está lá é melhor. E por isso nós perdemos o foco, por isso as coisas começam realmente a retroceder, e nós não conseguimos avançar, porque nós estamos preocupados, não estamos descansando o nosso coração. Salmo 34, versículo 7 diz: descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, e o mais Ele fará.
Deus está falando para você, é só descansar. Você está dentro de um lugar onde é frutífero, onde você vai colher 100 vezes mais aquilo que você está plantando. Você está num lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele está se manifestando na vida de muitas pessoas, mas você não consegue enxergar, porque você tem escamas nos teus olhos, e você está ouvindo aquilo que o diabo está falando no seu ouvido. Você já viu o desenho do Pica-Pau? Fica um anjinho aqui e um diabinho aqui falando no ouvido dele. Você é mais velho do que eu. Você já assistiu isso. É a mesma coisa. Lógico que já. Você é mais velho que eu. É a mesma coisa hoje. O diabo está aí, ó, falando no seu ouvido, para querer te manipular. Ah, pastor, lógico que não. Você acha que o diabo vai falar no meu ouvido? Ele tentou Jesus, quanto mais eu e você. Jesus, ele foi ao deserto, todos nós sabemos que ele foi ao deserto, ficou 40 dias ali jejuando. Qual era o maior desejo de Jesus? Depois que você passa dias sem comer, a primeira coisa que você faz é o quê? É querer comer. Você vai falar assim: vou encher minha barriga, os compartimentos estão todos vazios, eu preciso encher. Aí você olha ali por um prato de comida, você vai querer devorar. Uma vez eu fui num sítio, fiquei 3 dias jejuando, sem comer pão, sem comer água, sem comer nada, 3 dias, só orando e buscando a Deus. Hã? Não. Aí, quando eu terminei o jejum, eu peguei o ônibus. Eu estava lá em Biritiba Mirim. Peguei um ônibus de Biritiba Mirim para vir para o centro de Mogi. Pensa numa pessoa que vomitou 3 vezes no ônibus. Foi eu. Pensa numa pessoa, quando chegou lá no centro de Mogi, eu falei: eu preciso comer alguma coisa. Pedi logo 2 salgados, grandão, lá no Chantimel. Quem conhece sabe, ali perto do Mercadão. É gostoso o salgado ali. Pedi 2 salgados, um suco de laranja. Falei: meu, é agora que eu vou tirar a barriga da miséria. Quem disse que eu conseguia comer? Não parava nada no meu estômago. Sabe a hora que eu fui comer? No outro dia. Fiquei quase 4 dias de jejum, porque nada parava no meu estômago. Mas a fome era grande. Então Jesus, quando ele sai daquele deserto, ele estava com uma fome sobrenatural. Porque esses 3 dias eu fiquei assim, imagina 40 dias. Sem comer e sem beber. É só para quem tem fé mesmo. É só para quem é o filho de Deus. Ah, pastor, mas é loucura 40 dias. E se você for lá no Antigo Testamento, que Moisés fez 80? Imagina a fome. Só que quando Jesus ele sai do deserto, ele sai do jejum, quem que aparece para ele? O diabo. E o que o diabo fala para Jesus? Ei, eu sei que você está com fome, então olha para essas pedras e faça com que elas se tornem pães, porque está escrito na palavra. Aí Jesus olha para o diabo e fala: mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, eu quero dizer para você esta noite, a palavra de Deus, ela é mais afiada, como eu disse aqui, que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela está liberada para você viver o sobrenatural. Só que quando você dá ouvido para o diabo, é você que perde. Porque se Jesus ali, ele olhasse para aquelas pedras e falasse: ei, vire pão, ela iria virar. Só que ele perderia o propósito. Porque depois daquilo, o diabo, você pensa que ele parou? Ele levou Jesus no pináculo do templo e falou: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e eles te pegarão nos braços, não te deixarão tropeçar em lugar nenhum. Aí Jesus olhou para o diabo e falou: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo desistiu, levou Jesus num alto monte e falou para Jesus: está vendo todos os reinos desta terra que te mostro? Se prostrado me adorares, eu darei eles a você. E Jesus olhou para o diabo e falou: coitado de você, a Bíblia diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Naquele momento o diabo fugiu,
sumiu. E os anjos do Senhor vieram servir a Jesus com um banquete sobrenatural. Você não está entendendo nada daquilo que Deus está falando para você. Deus está falando para você quando você não sai da minha presença, quando você realmente estabelece propósitos e princípios a serem vividos, você pode ter a certeza que o inimigo ele pode se levantar, mas ele vai cair, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero dizer para você, o diabo ele tem se levantado, porque ele tem visto Deus olhar para você diante do trono dele e falando para você: eu vou te abençoar, eu vou estender as minhas mãos, e ele vai tramar tramas de morte para que você venha perder o foco e venha se aventurar em coisas que vão tirar a alegria de você viver na presença do Pai. Mas Deus está falando para mim, para você esta noite: permaneça firme. É só um período, é só um ciclo, é só uma fase, vai passar, porque eu vou dar ordem aos meus anjos para te servir. Eu vou estabelecer algo novo a ser vivido para a minha igreja. Eu vou mostrar que eu sou o que sou. O grande eu sou está aqui esta noite. Ele está olhando para o seu desejo, para a sua situação, e está falando para você: eu te colocarei de pé, eu estenderei as minhas mãos e eu mostrarei para você que eu sou o teu Deus. Aleluias. Você precisa entender o que Deus quer, e você precisa escrever. Sabe qual é o maior erro do ser humano? Que ele não escreve aquilo que ele quer viver. Certa vez eu estava procurando uma moça para me casar. Aí eu falei para Deus: Deus, eu quero uma mulher que seja morena, que tenha 1,70 m de altura, que tenha o pé 35, e que sirva ao Senhor. Só não pedi que ela ficasse tossindo. Mas Deus preparou. Sabe por quê? Porque você escreveu. Aí quando eu vi ela, eu fui lá e pisei no pé dela. Falei: a tua palavra diz que aonde eu colocar as plantas dos meus pés será meu por herança. Fui lá e pisei no pé dela. Falei: você é louco? Quase me deu um tapa na cara. Falei: não, mas é porque a Bíblia diz. E tem um monte de gente fazendo isso aqui na igreja aqui, que já vieram falar para mim, tá? Você que está namorando, você que é noivo, você que já está pisando no pé da sua noiva aí, para poder chegar até o altar, tá? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que realmente é isso. Tá pisando, né, Rafael? Estou vendo. Olha o Gus também. Estou vendo só os pezinhos aí, ó. Mas é a realidade. Nós precisamos determinar aquilo que nós queremos. Este menino não determinou. Ele tinha sonhos. Ele tinha uma fortuna. Ele estava na casa do pai. Ele poderia viver coisas inimagináveis. Só que um pai não consegue dar para o filho aquilo que ele quer de melhor se o filho não estiver preparado. Se o filho não estiver preparado, ele nunca vai receber o quê? Aquilo que o pai quer dar para ele. Você não está entendendo nada. Deus está falando para você aqui esta noite: eu quero dar o melhor para você, mas enquanto você não estiver preparado, eu não posso dar. Sabe por quê? Porque você está olhando lá para fora. Você está olhando para o outro terreno. Você está olhando para o outro plantio. Você está olhando para outro lugar. Você está falando: olha, ali é mais bonito, ali os frutos são melhores. E mal sabe os problemas que tem lá. Mal você sabe as ervas daninhas. Mal você sabe que os carrapichos que tem naquele lugar, os animais peçonhentos, e você está de olho lá. E por isso você perde a bênção. Sabe por quê? Porque você não é fidedigno àquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por você, aonde você está. Como este menino, ele não foi fidedigno, ele foi se aventurar. E quando ele se aventurou, ele perdeu tudo que ele tinha recebido do pai. O pai falou: tá bom, você quer? Eu vou te dar. E é assim com Deus também. Quando você fica cocheando entre dois pensamentos, Deus fala: tá bom, eu vou deixar você ir. Mas Deus está te esperando voltar novamente, para poder te acolher com os braços fortes dele. Então, esta noite Deus ele trouxe você aqui, sabe para quê? Para falar para você: permaneça firme diante da minha presença, porque eu quero derramar o meu espírito sobre toda a carne.
Eu quero fazer com que algo novo venha a ser vivido pela minha igreja. Eu quero mostrar os meus planos. Eu quero mostrar realmente que eu sou aquele que vai estabelecer grandes propósitos a serem vividos por aqueles que amam ao Senhor. Então comece realmente a lutar. Ei, fique desejoso de estar na presença de Deus. Fique desejoso de poder querer. Eu quero mais, eu quero buscar, eu quero orar, eu quero meditar na palavra. Porque quando você fica desejoso para fazer as coisas de Deus, você pode ter a certeza que Deus também fica desejoso em abençoar você. Deus fica desejoso em poder mudar a tua história. Quantas pessoas lutaram para receber um dom, e quando recebem jogam fora. Sabe por quê? Porque acabam dizendo: eu amadureci, eu não posso mais fazer isso, porque agora eu sou maduro. Ei, eu não quero dizer para você que você está maduro. Se você não faz aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você não está maduro, mas você apodreceu, você passou do tempo. Então volte às práticas da verdadeira adoração, volte, retroceda, assim como esse menino enxergou. Ele olhou a situação que ele estava vivendo, ele pensou: nossa, eu não tenho mais nada, eu gastei tudo. Como será que está lá na casa do meu pai? Será que o meu pai me acolherá novamente? Será que o meu pai vai poder me dar um cantinho? Já pensou ele assim, então eu vou lá e vou pedir para que o meu pai deixe-me ser um dos seus trabalhadores, porque até os trabalhadores do meu pai vivem bem, e eu estou aqui comendo alfarrobas de porco, bolotas, aquilo que sobra, ração, não tenho nada, perdi tudo. Sabe por quê? Porque não soube gerenciar aquilo que Deus deu, que o Pai deu para ele. E quantas pessoas estão perdendo as suas bênçãos porque não estão sabendo gerenciar aquilo que Deus deu para você. Tudo que Deus dá para você é para você tomar conta, é para você gerenciar. Quem tem filho aqui? Você sabia que o teu filho não é teu? Pastor, que loucura que é essa? O seu filho não é seu, o seu filho é de Deus. E Deus deu esta criança, deu esta pessoa, o seu filho, sabe para quê? Para você tomar conta para ele. E se você não tomar conta direito, um dia Deus vai cobrar. Então você que está com o seu filho aqui, abraça ele e fala: eu te amo. Sabe por quê? Porque você é especial. Sabe por quê? Porque você precisa ensinar princípios. É isso que Deus está mostrando aqui na palavra. O homem, o pai, ele ensinou, mas o pai viu que o filho estava rebelde, então ele deixou o filho ir e falou: pode ir, porque eu sei que você vai quebrar a cara lá fora, mas o dia que você se machucar, o dia que você quebrar a cara lá fora, você vai voltar, e eu estarei aqui com os braços abertos. Sabe para quê? Para te receber da melhor forma possível, porque quando ele voltou, o pai estava ali e falou: o meu filho voltou, ele estava perdido, mas agora foi achado. O meu filho, ele estava morto, mas ressuscitou. Então vamos fazer um banquete para ele. É uma alegria do pai ver o filho voltar para o lar. É a maior alegria. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, quando seu filho sai, você já fica ali cheio de preocupações. Você fala: como ele está? Será que ele está bem? Será que o frio não está fazendo com que ele venha pegar uma enfermidade, uma doença? Você se preocupa com o teu filho. E assim é Deus também. Ele está preocupado com você que está aqui esta noite. Ele não está de costas viradas para você, muito pelo contrário, Ele está te observando, Ele está tentando falar com você. E Deus, Ele fala para você: ei, eu tenho um telefone também. Você sabia que Deus tem um telefone? Quem quer o número do telefone de Deus? Você não está acreditando no que eu estou falando, né? Quem quer o número do telefone de Deus aqui? O telefone de Deus é Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes nas quais você não sabe. Ele está dizendo para você: clame a mim. Aquele menino clamou, ele olhou aquela situação e falou: pai, será que o meu pai me aceita de volta? Eu vou tentar, eu vou ir lá, quem sabe, se ele não me receber, amém, mas se ele me receber, eu vou falar: pai, me deixa ser como um dos teus trabalhadores, dos teus jornaleiros, para que eu tenha uma jornada, para que eu receba o meu dia de trabalho, e possa me alimentar novamente.
Ei, não é isso que o pai quer, não. Quando o filho voltou, o pai falou: eu vou fazer um banquete. Deus está falando para você: a partir de hoje, eu vou preparar um banquete para você. A partir de hoje, os teus inimigos vão ver você assentado na minha mesa, e ali eu mesmo darei ordem aos meus anjos para que eles venham te servir. Então começa a tomar posse, começa a liberar palavras de bênçãos sobre a sua vida, começa realmente a desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você. Mas você precisa cavar, você precisa buscar. Ei, abra comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 29. Deuteronômio 29. A palavra de Deus diz assim: as coisas encobertas pertence ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só o que Deus está falando aqui para o seu povo: que as coisas encobertas pertencem a Ele, mas as descobertas Ele dá a nós e aos nossos filhos, a nossa geração. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós não teremos capacidade humana, intelectual, de poder realmente interpretar as coisas que estão guardadas e reservadas para ser vividas numa vida futura que Ele mesmo estabeleceu para o ser humano. Mas quando nós guardamos a lei, quando nós guardamos a palavra de Deus em nossa vida, nós viveremos sempre o sobrenatural daquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. E é por isso que Ele fala: eu estarei desvendando, eu estarei tirando o véu, para que você consiga enxergar o que está do outro lado. Mas para você enxergar aquilo que está do outro lado, você precisa viver princípios esses que vão fazer com que você realmente entenda o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus na sua vida. Porque esse menino que aqui estava, ele não tinha entendido até então, mas quando ele entendeu que realmente a festa, a alegria e o plano principal era ele permanecer aonde ele estava, ele falou: eu vou voltar para lá. E é isso que Deus está querendo. Deus está olhando para a sua igreja apática, cheia de vergonhas e com conceitos humanos, e falando para a tua igreja: ei, volte a ser cheio do meu Espírito, volte a ser aquele que libere realmente o coração para eu entrar. Ei, Jesus, Ele está olhando para mim, para você esta noite, e está falando: deixa-me ir à frente, porque se eu for na frente, eu vou fazer as águas se fenderem. É como Josué capítulo 3 versículo 4, onde ele falou que a arca de Deus passe à frente, que a arca de Deus toque o Jordão, porque as águas pararão e nós estaremos entrando para o outro lado, para poder rodear a cidade, e aquelas muralhas irão ruir, e nós entraremos na terra, e ali desfrutaremos do leite e do mel. Deus está falando para você esta noite: ei, deixa-me ir na frente, porque se as águas estão volumosas, se as águas não estão deixando você passar, se existem uma fortaleza, uma muralha gigantesca ali na sua frente, você não consegue ver a visão da promessa de Deus que está do outro lado. Deus está falando: deixa-me ir na frente. Coloque Deus na frente de tudo, coloque Deus em primeiro plano, e você vai ver que o seu milagre vai acontecer o mais rápido possível. Quando nós realmente temos essa decisão de colocar Deus à frente, nós começamos realmente a entender o verdadeiro propósito de Deus. Porque Deus não criou você para ser um derrotado, uma derrotada. Deus criou você para ser mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus, o teu Senhor e Salvador. E se você estava pensando em viver frutos que não são seus, pare com isso. Deus quer que você plante os seus frutos. Deus quer que você venha arar a terra. Deus quer que você todos os dias venha regar. Deus não quer que você entre aqui na igreja, no domingo ou na quarta, receba uma palavra, e amanhã você já perca ela lá fora.
Como a parábola lá em Ageu, que nós colocamos às vezes os nossos mantimentos num saquetel furado, e quando nós estamos andando ele vai perdendo. Na hora que você chega no celular, acabou, porque você está com o saco vazio. Sabe por quê? Porque você está furado, você está rachado. Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um barro nas tuas mãos, e assim como esse menino, Pai, me leva para a tua olaria, me molda novamente, me faça um vaso novo e derrama o teu azeite do céu sobre a minha vida. E esta noite Deus te chamou para falar para você: eu tenho mais para oferecer. E Ele vai oferecer o melhor para você. Você quer aquilo que Deus está oferecendo para você? Você não me convenceu. Você quer aquilo que Deus tem a te oferecer de melhor? Eu vou perguntar mais uma vez. Você quer aquilo que Deus ele tem a oferecer a você de melhor? Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Chegou o momento de você exercer a sua fé. Chegou o momento que você precisa se relacionar com o Pai. Chegou o momento de você liberar espaço. Porque para você entrar na terra prometida, para você desfrutar daquilo que mana leite e mel, é necessário você dar espaço. Josué, capítulo 3, versículo 4 diz que para a arca passar, ela precisava ter uma distância do povo e a arca de 2.000 côvados, ou seja, precisava ter uma distância razoável. 2.000 côvados são esse antebraço aqui, 45 centímetros, cada côvado. Agora soma isso para você ver quanto que dá. Sabe o que Deus está falando para você esta noite? Você precisa liberar espaço no teu coração para o meu Espírito atuar. Porque a partir do momento que você liberar espaço no teu coração para que o meu Espírito atue, você começa a viver o sobrenatural. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei como você tem andado. Mas é um momento que, se você precisa ser curado, Deus ele quer curar a tua vida. Se é um momento que você está vivendo uma escassez, Deus ele quer fazer com que essa roda venha virar e que você venha desfrutar do melhor que Ele tem preparado. Mas para você, mas se você quiser realmente viver algo novo de Deus, você precisa tomar a atitude. A atitude é essa de falar: Senhor, eu estive longe, mas agora eu quero estar perto. Senhor, eu comi das bolotas, eu perdi tudo que o Senhor havia me dado por negligenciar o propósito e o chamado, por jogar fora. Mas agora eu estou de volta. Bem baixinho, por favor. Mas agora eu estou de volta. E Deus ele fala: eu quero fazer uma grande festa. E esta noite o Espírito Santo ele quer festejar com você. Você não está sozinho. Você tem que romper as barreiras. Você só vai conseguir viver o novo de Deus quando você der liberdade para o Espírito Santo atuar. Ei, adore ao Senhor. Feche os teus olhos e comece a conversar com o Pai. Antes de louvarmos, eu quero ouvir a igreja conversando com o Pai. Porque Deus esta noite Ele quer trazer à tona aquilo que você um dia fez. Ei, varão de guerra. Ei, mulher de oração. Ei, coração desejoso. Ei, você aí cheio do Espírito de Deus, que não profetiza mais, começa a profetizar. Começa a deixar Deus agir na tua vida. Comece a atrair a presença dEle através da sua oração.
Ei, você, profeta calado, começa a falar novamente. Ei, não fique esperando pelos outros. Às vezes você espera tanto, às vezes você quer ir atrás de alguém que possa falar com você, mas Jesus está falando com você esta noite. Ei, volta para a minha presença, que eu quero falar com você. Ei, alegra o teu coração, eu quero te dar o melhor. E às vezes o teu pecado, os teus erros, você se culpa e fala: eu não vou viver mais aquilo que eu vivia no passado. Ei, você está errado. Deus estabeleceu um plano, Deus te deu um dom, e Deus está falando: eu estou revertendo toda a situação, mas você precisa querer. Eu quero ouvir a tua voz. Não tem como Deus responder a tua oração se você não falar. Não tem como Deus estabelecer um plano na sua vida se você se aquietar. Se aquele menino, ele estivesse lá no terreno do vizinho, comendo das bolotas, e não olhado para trás e falado: eu preciso voltar para a casa do meu pai, ele tinha morrido sem viver a promessa, sem viver a dupla honra. Deus está falando para você esta noite: eu tenho a dupla honra para os meus filhos viverem. Então esquece o teu passado e prossiga, porque a tua vitória está lá na frente, tem um alvo a ser alcançado, e enquanto você não alcançar esse alvo, você não vive o sobrenatural daquilo que Deus ele tem reservado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, então adore ao Senhor, comece a orar, comece a falar: Deus está aqui querendo ouvir a tua voz. Comece a falar: renova-me, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou propício, sou pecador. Bata no teu peito, diga para Deus, fale para Ele: Senhor, esta noite é uma noite que eu quero converger o meu coração, os meus pensamentos, eu quero mudar, eu quero que toda a tristeza vá embora, eu quero que todo o choro venha cessar, porque eu quero viver uma alegria dobrada, e Deus vai te dar, se você acreditar, se você depositar a tua confiança em Deus. Mas você precisa abrir os teus lábios e falar com o Pai, porque somente desta maneira você vai alcançar as misericórdias do Senhor sobre a tua vida. E Deus ele quer te renovar, Deus ele quer fazer com que você venha viver a esperança, porque a esperança vai gerar a fé, e a alegria virá sobre a tua vida de uma vez por todas, em nome de Jesus. Senhor Deus, aonde houver um coração aqui quebrantado, aberto, que liberou espaço para o Senhor, invada agora, Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural. Vai tomando as mentes, vai levando cativo ao senhorio de Cristo, e vai fazendo, Senhor Jesus, algo novo acontecer neste lugar, Pai, porque você tem a certeza que é na casa do Pai que você se sente bem. E se você se sente bem na casa do Pai, adore, 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 adore ao Senhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, meu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu.
você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Isso, diga que você sente. Isso. Olha que bonito, Senhor. Peraí, você já vai continuar cantando. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Eu não sei o que você precisa, mas se você tem algum tipo de enfermidade, se você tem algum sonho que está travado no mundo espiritual e que você tem colocado diante do altar ou nas suas orações e as coisas não se movem, eu te convido a sair do seu lugar, porque é aqui que você se sente muito bem, e vir aqui à frente para exercer a sua fé. Porque se você estava enfermo, você vai ser curado. Se você tem alguma pessoa enferma da sua família, da sua casa, você vai vir aqui, porque você também vai ser curado. A medicina humana será enganada, porque o Deus, o Jeová Rafá, Ele está aqui no nosso meio esta noite. Ele quer te curar.